Boa noite, companheiros. São 20h07. Declaro aberta a 5ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 2021-2022. Solicito 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Sheila Cohen Alali, esposa do nosso ex-companheiro Nissim, que nos deixou no último sábado. Convido o primeiro diretor de protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu William. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, John Boy. Boa noite, meu governador. Boa noite, meu presidente. Boa noite. Meu boa noite especial ao meu querido amigo Jesus, a Maria Isaura, a Ana Barbosa, são nossos convidados, sejam bem-vindos. Na tribuna virtual, o William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 5ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2021-2022, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Clube de Calcutá, Manhattan, Distrito 3291, na Índia. Como governador do nosso distrito, 4571, o companheiro do Rotary Clube Copacabana, Cláudio Maurício Zinger. E como presidente do nosso clube, o companheiro Francisco Wilson Alves Feitosa, tendo como lema do atual período, servir para transformar vida. Nossa mesa presidencial está assim composta: o presidente 2021-22, Francisco Wilson Alves Feitosa, palestrante da noite, associado do nosso clube, presidente 89-90 e 2016-17 desta unidade rotária, companheiro Claudino Brasil da Nóbrega e associado do nosso clube, presidente 92-93 desta unidade rotária, o companheiro Maurício Cohen. Presidente Feitosa, devolvo a palavra. Obrigado, companheiro. Eu convido o companheiro Claudino Brasil da Nóbrega para fazer e dar a instrução rotária. Companheiro Claudino. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre dinheiro. Vou falar sobre obrigações que um clube de Rotary tem, obrigações financeiras. Mas nós temos umas obrigações que são próprias nossas e temos obrigações que são de Rotary e do distrito. As obrigações do distrito, nós todos sabemos, são aquelas aprovadas no orçamento feito pelo governador, previamente, antes de tomar posse, e que são despesas para o funcionamento normal do distrito. Conferências, seminários, reuniões, deslocamentos, estadias, coisas dessa natureza, convidados que você usa, o traslado deles e tudo mais. Então, isso aí são as despesas de distrito que são distribuídas pelos clubes do distrito. E tem também as despesas de RI, de Rotary International. Também a mesma coisa, tem a convenção internacional, tem conselho de legislação, conselho de resolução, deslocamento pessoal, estadia, tem manutenção de todo aquele equipe, aquele staff que funciona lá em Evanston. Então, tudo isso custa dinheiro. E
No caso de RI, tem que distribuir pelos 1.200.000, 1.300.000 associados de Rotary no mundo inteiro. E no de distrito, tem que distribuir pelos associados do distrito, que são, no nosso caso aqui, 1.800 e qualquer coisa. Tá vendo? Essas são as despesas, vamos chamar de indiretas. Além disso, tem a revista rotária, também, que é uma despesa também fora do funcionamento normal do clube. E temos as despesas do clube, que é essas que nós temos os jantares e qualquer outra despesa, algum projetinho, algum deslocamento que o presidente tem que, alguma despesa extra que o presidente tem que fazer, um comprador que tem que comprar, não sei o quê, etc. e tal. Então, são esses tipos de despesa. O RI, você normalmente paga parcelado. Aliás, o distrito também. Se eu não me engano, no período anterior, eram 2 vezes. Essa vez, agora também é 2 vezes, né, Cláudio? São R$ 22 por mês, dividido em 8 parcelas. 8 parcelas. Tá vendo? Então, 8 parcelas de 33, né? 22 por vezes 12, dividido por 8. Tá, pois é. Então, isso aí são as despesas distritais. No período anterior, tendo em vista a pandemia, houve uma retração na despesa muito grande, aí a governadora achou por bem não cobrar uma parte dos clubes, houve uma redução, mas, mesmo assim, ainda sobrou dinheiro e acho que ela mandou para a Fundação Rotária. Foi combinado Perfeito. isso, foi mandado para a Fundação Rotária. Então, essas são as despesas que um clube de Rotary tem normalmente. Se você fizer um projeto, aí você tem que assumir o projeto. O clube tem que assumir o projeto. Se nós combinarmos, por exemplo, com a Ana Barbosa, fazer um projeto, aí nós vamos ter que encarar esse projeto. Aí é outro tipo de despesa. Então, é sobre isso que eu queria falar. Dinheiro, din-din. Pronto. Eu vou aproveitar a fala do nosso instrutor, presidente, para comunicar que o nosso clube já está quites com a fatura do mês de julho de RI, que foi no total de 977,75 centes de dólar, e isso foi equivalente a R$ 4.830,09, com o dólar rotário a 4,94, porque a partir de ontem o dólar rotário passou para R$ 5,13. Essa parcela agora de RI compreendeu as cotas per capita, cotas pró-rateadas e $1 para o Conselho de Legislação, que anualmente veio, nos 3 últimos anos, veio aumentando. Então, o total de cada cota per capita ficou em $36, 35 da cota per capita em dólar e mais $1 para o Conselho de Legislação. Obrigada, presidente. Ok, Clínia. Agora, a próxima só em janeiro do ano que vem, né? Perfeitamente. E isso é sempre de acordo com o número de associados. Por exemplo, você me disse que tem candidato para trazer, como o companheiro Popularion também. Quer dizer, então, em janeiro, à medida que for entrando companheiros, vai aumentando o valor que nós vamos pagar, ok? Exato. Eu convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo da reunião. Isaac? Boa noite a todos. Isaac Adid, sócio representativo do Rotary Clube Copacabana, na antiga classificação de roupas femininas representação. Eu vou inverter aqui a ordem que eu tenho do companheirismo e vou começar lamentando a morte, o falecimento da Sheila, esposa do nosso querido ex-companheiro, como já foi dito, Nissim Halali. E vou completar esse item dizendo que as orações para ela, de 7 dias, será feita
na quinta-feira, às 19 horas, através do Zoom, na Sinagoga da Ari, através do Zoom, que a Cleonice vai postar nas redes sociais do nosso clube. Então, fiquem atentos que entre terça e quarta-feira a Cleonice deve postar o Zoom para quem quiser participar das orações. E terça e quarta, as orações estão sendo feitas no Beit Lubavitch, que é às 17h20, que é no Leblon. Na Rua General Venâncio Flores. Bom, então está dito. Seguindo, então, eu vou comunicar os aniversariantes que eu já postei no nosso WhatsApp do Variedades para todos, dos aniversariantes da primeira quinzena do mês de agosto. Dia 8, aniversaria a nossa querida Zélia Maria de Carvalho. Dia 8 também nós vamos ter o Dia dos Pais, que deve ser domingo. Dia 10, o nosso futuro centenário, Cleófas Paz de Santiago. Dia 11, Dorzila Irigon Tavares. E dia 12, José Otávio Kinac Campos. Esses são os aniversariantes da primeira quinzena e, desde já, os parabéns a eles e eu volto a palavra ao nosso presidente. Presidente, Obrigado, você me Isaac. permite acrescentar um nome a essa lista? No dia 9, teria feito anos o nosso ex-companheiro Celso Dantas, por quem eu tenho um imenso carinho, foi meu afilhado e foi um grande rotariano. Inclusive, chegou a ser o secretário do governador do distrito. Olha só, obrigado. Obrigado, Isaac. Obrigado, Zé Otávio. E parabéns a todos os aniversariantes da primeira quinzena. Chegamos ao ponto alto da nossa reunião e convido o companheiro Claudino Brasil da Novo para fazer a sua palestra. Não vai me apresentar, não? Dizer que eu sou torcedor do Fluminense, etc. e tal? Eu tenho que fazer a apresentação, hein, presidente? Pode fazer, Antenor. Olha aqui. Eu esqueci de colocar para o presidente. Desculpe, presidente. Isso não se faz. Porque, como o Claudino é um cara que ninguém conhece, a gente tem que apresentar. Então, o Claudino é um rapaz que entende muito de ferro, aço, liga, perfume, tudo. Ele entende tudo. Carro, automóvel, navio, avião. E um dia desse perguntei a ele, Claudino, eu ouvi falar em carvão siderúrgico, carvão metalúrgico. O que é isso? Aí ele começou a falar, eu digo, não, para e faz uma palestra para a gente, que no clube ninguém sabe, só você sabe. Então, vamos ouvir o que o Claudino tem a nos ensinar sobre isso. E que ele é fluminense, eu sei. Nada é perfeito, não, Antenor? É isso aí, Cláudio. Olha aqui, eu não entendo nada de carvão. Vocês entendem menos do que eu, então vai ser uma conversa muito divertida. Entendendo? No clube temos gente que entende de carvão. O Popo Larion entende de carvão. Eu não sei por que ele não está todo sujo de carvão aí hoje. Entendendo? Mas ele entende muito mais do que todos nós. Mas então eu vou fazer uma apresentaçãozinha leve, superficial, de 15 minutos, e depois a gente bate uma bola sobre o assunto. Eu vou começar dizendo o seguinte, que Papai do Céu, quando criou o universo, utilizou como matéria-prima cerca de 120 elementos químicos. Só isso. Só com isso, ele fez tudo. Tá vendo? Hoje falaremos de um desses 120 elementos químicos, tal do carbono. Espera aí, um pouquinho só. Então, hoje falaremos de um deles só, o carbono.
Começamos dizendo que toda matéria orgânica existente em nosso planeta, tanto do reino animal como do reino vegetal, possui o carbono como elemento constituinte. Nós mesmos, se tirar a água do nosso organismo, o que sobra é quase que só carbono. Toda matéria orgânica tem uma vida. Nascimento, crescimento, apogeu, declínio, morte. Os do reino vegetal, quando morrem, tombam, apodrecem no solo, parte vira gás carbônico, vai para a atmosfera, e parte é soterrada pelos elementos dominantes da crosta terrestre, que é o silício e o alumínio. E lá permanecem longe do oxigênio ao longo de décadas, séculos, milênios, e acabam se transformando em petróleo, em gás natural e em carvão. Quando o bicho homem descobriu o fogo... Isaura Magalhães. Hein? Quando o homem descobriu o fogo, procurou um combustível para alimentar a chama. Aí o carvão mineral apareceu. E durante muitos séculos, esta era a sua maior utilidade: alimentar a chama do fogo para cozimento de alimentos e aquecimento. Com o advento da Revolução Industrial iniciada no século XVIII e ao longo do século XIX, a grande invenção foi a máquina a vapor. Os navios e locomotivas, bem como inúmeras máquinas, passaram a se movimentar movidos pelo vapor d'água produzido em caldeiras a partir do calor gerado pela queima do carvão. Entendeu o que eu falei? Vou repetir. O carvão alimenta um fogo, a combustão do carvão, gera calor, aquece uma água na serpentina, essa água vira vapor, e esse vapor tem o poder de movimentar coisas. A movimentação de turbinas, que fazem girar geradores de energia elétrica, foi e é, hoje em dia, a utilização mais comum do carvão mineral. Vou dizer um número para assustar vocês. Cerca de 40% da energia elétrica produzida no mundo hoje, é gerada a partir da combustão e da gaseificação do carvão mineral. Praticamente metade, ou quase metade, da energia elétrica consumida no mundo, hoje em dia, é gerada a partir do carvão. Tá vendo? O Isaac me mandou hoje um artigo que eu escutei, e nesse artigo diz que, por exemplo, a Alemanha, que tanto fala mal do nosso desmatamento e floresta amazônica, a Alemanha tem 14 usinas termoelétricas movidas a carvão, que geram uma potência elétrica semelhante à de Itaipu. Você tem ideia. Então, o carvão está na moda, não saiu da moda, pelo menos por enquanto. Continua jogando gás carbônico na atmosfera, que essa é a sua vocação. O carvão, meu amigo, mas o que é o carvão? O carvão é uma substância que tem 3 componentes. Uma é o carbono fixo, outra é matérias voláteis e outras são as cinzas, que são os materiais inertes que se misturaram com aquele material orgânico lá atrás, tá entendendo? E ficaram lá, pô. Então o carvão fica com ele agarrado. Então nós chamamos isso de cinzas. São as cinzas. E agora, se você tem um carvão rico em carbono fixo, é uma coisa. Você tem o carbono, por exemplo, um carvão com 50% de carbono é um carvão pobre. É chamado de turfa. É usado muito como fertilizante, veja você. A turfa é usada, mas o uso dela é como fertilizante. Mas se ele tem 60% a 70% de carbono, aí ele já é chamado de lignito. A maior utilização dele é alimentar fornalhas para fazer
calor para alimentar usinas termoelétricas. Entendeu? Para turbinas, movimentar turbinas, ser gaseificado. Isso tudo é o lignito, chamado lignito, o carvão com 60% a 70% de carbono. Agora, se ele tem 80%, ele já tem um aspecto meio engraxado, né? Ele tem diversos nomes. Alguns chamam de hulha, outros chamam de carvão metalúrgico, outros chamam de carvão betuminoso, outros chamam de carvão de pedra. Tudo isso são nomes diferentes para a mesma substância. É o carbono, é o carvão, é a hulha, vamos chamar de hulha. A hulha tem esse aspecto. O carvão betuminoso, ele tem uma característica interessante. Se você aquece esse carvão longe do oxigênio, primeira coisa, ele solta as matérias voláteis dele. E depois ele se plastifica, fica meio plástico. E se você joga dentro de uma água fria, ele se solidifica e vira um carvão muito resistente à compressão e muito reativo quimicamente. Ele é chamado vulgarmente de coque. O coque é o carvão betuminoso, ou hulha, o carvão de pedra, o carvão metalúrgico, que passou por um processo de coqueificação, e esse produto que é utilizado na siderurgia. A siderurgia é o grande consumidor de carvão metalúrgico do mundo. Todas as usinas siderúrgicas integradas de grande porte no mundo usam o carvão. Por que usam carvão? Porque o carvão, a sua combustão gera calor e ele misturado com o minério de ferro dentro de um alto forno, entendeu? Ele tem a propriedade de roubar o oxigênio do minério de ferro, vira gás carbônico e vai para a atmosfera, e o minério de ferro, a alta temperatura, se liquefaz, vira ferro metálico, que é o produto para a produção de aço posteriormente. Então, esse é o grande uso do carvão metalúrgico. Entendendo? Agora, quem é que produz e quem consome carvão no mundo hoje? A China produz metade da produção mundial de carvão mineral hoje em dia. A China tem muito carvão, tem bilhões de toneladas. E também consome muito, porque as suas usinas de eletricidade, tudo a carvão. Entendeu? Mas tem a Índia, está seguindo o caminho da China, a Indonésia está seguindo o caminho da Índia, os Estados Unidos, a Colômbia, a Rússia, e os países europeus, cada um pouquinho, a Inglaterra, a Alemanha, todo mundo produz carvão. O Brasil não aparece nas estatísticas como produtor de carvão. Por que isso? Nós temos carvão. Na região de Criciúma, em Santa Catarina, e na região de Charqueadas e Candiota, no Rio Grande do Sul, nós temos carvão. Só que o carvão catarinense tem 35% de material inerte, de cinza. E o gaúcho tem 52%. O gaúcho tem que passar por um beneficiamento para poder ser usado como combustível para vapor ou gaseificação. E o de Santa Catarina, a mesma coisa, ainda tem um inconveniente, que é um enxofre. E o enxofre... Então, a siderurgia não quer saber do carvão brasileiro. A siderurgia brasileira funciona com carvão importado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um estado chamado West Virginia, que tem grandes minas de carvão. Então, nós temos essa dependência técnica e econômica dos Estados Unidos, que deveria tirar o sono de muita gente e não tira. O pessoal se preocupa muito com o petróleo, que é muito badalado, mas não se fala do carvão. E sem o carvão, nós não temos siderurgia. Entendeu? A nossa matriz, produção de nosso carvão hoje em dia, para você ter uma ideia, brasileira,
coisa da ordem de 4 milhões ou 5 milhões de toneladas por ano. E o consumo está em 27. Então, você vê que a gente importa muito. Tá vendo? É para alimentar os fornos das siderúrgicas que nós temos. Bem, mas como o Papa é argentino e Deus é brasileiro, o pessoal da Petrobras descobriu o tal do pré-sal. E o pré-sal veio junto com o petróleo, que é abundante, está vindo grandes quantidades de gás natural. E esse gás natural pode perfeitamente substituir o carvão nas usinas térmicas. As usinas térmicas do Brasil são praticamente todas elas a petróleo, a diesel, a óleo combustível. E a gaseificação do carvão é um sonho. É o sonho do povo Polarion, é o sonho de uma porção de gente transformar carvão em gás e usar o gás. Entendeu? Isso é natural competia exatamente com o óleo pesado, e que era usado como combustível. Essa ideia da utilização do gás natural, sem dúvida, Claudino, eu só vejo vantagens. Inclusive, as usinas termoelétricas mais eficientes, que chegam a 60%, são de gás natural. Como é que você vê ele na nossa matriz? Quer dizer, como é que você vê as possibilidades do gás natural na nossa matriz? Zé Otávio, eu não sou expert, mas posso dizer para você o seguinte, que a época das grandes usinas hidrelétricas passou. Agora são pequenas usinas hidrelétricas. E o mercado consumidor de energia elétrica nosso vai crescer muito daqui para frente. Entendeu? E vai ter que crescer em cima do gás natural. Entendeu? O óleo pesado, hoje em dia tem muita gente que compra, né? Existe um mercado, né? Nós exportamos, se eu não me engano, para a China, muito óleo pesado hoje em dia, petróleo bruto e óleo pesado. Quer dizer, o óleo pesado tem o seu lugar, o seu espaço, mas as usinas térmicas brasileiras vão ser baseadas no gás natural. Mas está aqui o Maurício que pode me desmentir. Fala, Maurício. Pode falar, doutor Maurício. Abre o teu microfone, Maurício. Pronto, abri. Qual foi a pergunta, Claudiano? Ele está querendo saber se o gás natural vai deslocar ou não o óleo combustível nas térmicas que estão aí. Eu não tenho conhecimento. Agora, eu queria só fazer um repasse do que você falou sobre o gás que vem da Bolívia. Existe um contrato que ele vem sendo reduzido ano a ano. Está diminuindo realmente a quantidade de gás vindo lá da Bolívia. Agora, o gás dentro da própria Petrobras, ele vem sendo muito utilizado. Agora, se eles estão passando para as térmicas, eu não sei se já tem as térmicas utilizando o gás. Não sei. Eu acho que é com óleo combustível que elas são alimentadas. Não, tem térmicas a gás. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho a impressão que nós temos duas, Maurício. O problema que eu vejo que maior é a questão dos dutos. Sim. É a condução do gás. Maurício. O Popularion está aí, deixa Maurício. Ele falar. Não deixo não, porque o assunto é carvão. Então, nós vamos terminar o assunto carvão e vamos para gás. O canal fala sobre carvão. Agora estamos falando em gás. Volta para o gás. Volta para o carvão. Volta para o carvão. Meu chefe. Não é nada. Eu estou sendo apenas lógico. Tá certo. Nós estamos saindo do assunto do carvão e vamos para o gás. Isso. E eu quero, voltar ao gás, perguntar ao Claudino o seguinte: Claudino, eu sempre soube que o carvão lá de Santa Catarina tem muita poeira. Isso. E por isso não presta. Mas presta para quê? Porque aquele meu amigo que tinha negócio de carvão, tinha dinheiro, como é que o carvão não presta e dá dinheiro?
O Álvaro Catão, o irmão dele, o Francisco Catão, ficou rico fornecendo o carvão de Santa Catarina para a Companhia Siderúrgica Nacional. Entendeu? Mas a Siderúrgica Nacional fazia um blend, fazia uma mistura. 2 terços de carvão importado e 1 terço de carvão importado. Pobre, Mas isso daí era pernicioso para a Siderúrgica Nacional. Quando ela pôde, ela deu um chute no carvão de Santa Catarina e passou a usar só o importado. Entendeu? Então, hoje em dia, o carvão de Santa Catarina, o uso dele é para fazer geração de vapor. Térmica. É para térmica e geração de vapor. Não me consta, eu não sei se tem alguma aplicação, alguma utilização para fazer ácido sulfúrico no enxofre. Isso eu já ouvi falar alguma coisa sobre o assunto, mas não sei dizer. Entendeu? Claudino, quanto mais poeira, mais fumaça, mais poluição? Quanto mais poeira, menos eficiente é o combustível. É o que gera calor, que gera calor. É o carbono. Então, se você tem muita poeira, tem menos carbono. Entendeu? Essa é a situação. Obrigado. A próxima pergunta é do companheiro Isaac Adide. Oi, Claudino. Beleza, parabéns. Eu só conheço o carvão de fazer churrasco. Você poderia, por favor, me explicar um pouco mais sobre os outros? Inclusive, eu acho que tem carvão de xisto ou uma coisa parecida. Você podia me explicar como é que é feito os outros carvões, por favor? O carvão de churrasco é a queima incompleta da madeira. A madeira, vamos supor... É só esse que eu conheço. Pois é, o eucalipto, o pinho. Ok. Então é o seguinte, a madeira vamos supor, o exemplo que estou citando de um pé de eucalipto, ele tem a madeira 2 partes. Uma parte é a celulose, que é a parte fibrosa, é estrutural, entendeu? E tem a parte que é a lignina, que é a parte da seiva, a parte viva, que transporta o oxigênio, todos os nutrientes para o crescimento da árvore. Entendeu? Quando você vai fazer, quando você bota em combustão, a lignina pega fogo primeiro. Então, eles deixam que o fogo queime toda a lignina e depois abafam aquela montanha de lenha. Os fornos chamam-se medas. As medas são uma espécie de capelas que são feitas artesanalmente. Você faz uma pilha de madeira, cobre com tijolo comum, alvenaria, com barro, e deixa uns furinhos para entrar oxigênio. Aí você bota fogo, o fogo começa a pegar, a lignina incendeia primeiro. Quando a lignina acaba, aí vai começar a queimar a celulose. Aí eles abafam. Eles tampam as janelinhas daquela capela, abafam o fogo, passa um certo tempo, eles desmancham a capela, está lá uma pilha de carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é carbono da maior pureza, mas tem um grande inconveniente, ele é muito friável, ele se transforma em pó com muita facilidade. E ele não resiste, por exemplo, dentro de um alto-forno, você tem o alto-forno a coque, você tem 60 metros de altura. Um alto-forno a carvão vegetal tem, no máximo, 20 metros de altura. Você não pode fazer uma pilha muito grande de minério, porque o minério esmaga. O coque não acontece nada. O carvão vegetal esmaga, entope o alto-forno e ele não funciona. Tá certo. Então, o alto-forno, essa é uma limitação grave. Então, só pode ter pequenos produtores de gusa em alto-forno de pequena dimensão para carvão vegetal. E esse carvão, ele é muito puro, então ele é usado para churrascaria também, para churrascaria, o churrasco. Entendeu? E esses equipamentos são muito comuns em Minas, você falou, né? Em Minas Gerais, você tem uma região chamada quadrilátero ferrífero. É uma região eu sabia a área, mas é uma área bastante grande.
vai de Belo Horizonte a Ouro Preto, Barão de Cocais, Congonhas do Campo, Lafayette, é aquela região, quadrilátero ferroso. Tem a parte oriental e a parte ocidental. A parte oriental é o Império da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, através daquela ferrovia Vitória-Minas, escoa essa produção. A parte ocidental aí tinham diversos concorrentes da Vale do Rio Doce, que a Vale do Doce agora comprou todo mundo, virou quase que monopólio. Mas tem a Ferrovia do Aço, que foi construída no período do governo militar. E essa Ferrovia do Aço, então, o escoamento é feito pelo porto aqui de Mangaratiba, entendeu? De minério. Então, essa região tem um minério na periferia, na borda desse quadrilátero ferrífero, um minério chamado chapinha, de fácil fusão, que então aqueles fazendeiros todos mineiros que produzem queijo em Minas e não sei o quê, aquela história, produtor de leite, de queijo, aquela turma, quando o preço internacional do ferro-gusa está muito alto, eles param de produzir o leite ou produzem simultaneamente e tem, dentro do seu próprio terreno, um alto forno doméstico. Ele faz o gusa e exporta, está vendo? Então, são os guzeiros, são dezenas ou centenas, sei lá, deles, naquelas cidades todas de Minas Gerais, Pitangui, Itaúna, Divinópolis, eu não me lembro o nome daquelas cidades todas, por aí, Sete Lagoas, toda aquela região ali tem os guzeiros, que, quando o mercado está bom, estão funcionando. O mercado está ruim, eles apagam, botam o forno e voltam para produzir queijo e leite. Entendeu? Claudino, e esse carvão que o Isaac compra para fazer churrasco, que é de madeira, vem da onde? Pois é. Antigamente era na periferia das cidades, das fazendas. Se você viaja para o interior de Minas hoje em dia, você vê chocado morros, que eram florestas, tudo virou pastagem e o topo do morro só tem uma floresta. O cara manteve no topo do morro a floresta. É até engraçado. Parece o cabelo do Feitosa quando ele corta assim curtinho e fica alto lá em cima. Então fica parecido o morro desse jeito. Mas é cheio deles. E esse morro todo, porque isso aí, as donas de casa e as locomotivas Maria Fumaça consumiam lenha direto. Para cozimento e para... Quando veio o GLP, quando veio as locomotivas dieselétricas, aí mudou tudo, né? O gás natural encanado hoje em dia, o gás que a gente consome aqui no Rio de Janeiro é gás natural. Há 20 anos atrás era o gás de nafta. Há 40 anos atrás era um gás de carvão, uma gaseificação que tinha na SEG, ali onde hoje, em frente da rodoviária da Francisco Bicalho. Ali você passava ali no Canal do Mangue, tinha barcaças, permanentemente barcaças, e uma ponte com um clamp shell carregando um Decoville, levando carvão lá para dentro da fábrica, uma sujeirada, caía carvão aí na Francisco Bicalho, na cabeça das pessoas, era uma loucura. Aí acabaram com isso, fizeram passar a trabalhar com nafta, quando apareceu o petróleo de Campos. Aí, nafta. Agora, acabaram com a nafta, estão usando o gás natural direto. Nós tivemos que fazer adaptação no esquemador dos nossos fogões para passar do gás de nafta para o gás natural. Né? Claudino, e a Belgo Mineira? A Belgo Mineira tinha uma floresta gigantesca. Você passava, quando você viajava para aquela região perto de Monlevade, andava horas com eucalipto dos dois lados. Mas, de repente, ela percebeu que era muito mais negócio fornecer madeira para Aracruz, para Senibra, para Votorantim, para fazer papel, do que fazer alimentar. Aí botou alto forno a carvão mineral, a coque, e acabou com o uso do alto forno a carvão vegetal. Entendeu? E ela passou a fornecer a celulose para as fábricas de celulose do Espírito Santo. O carvão é produzido de qualquer maneira, de qualquer tipo de madeira, Claudino? Mas quanto mais grossa a madeira, melhor. Tá vendo? Porque aquela fogueira, aquela pilha que você faz para cobrir com barro, com tijolo, entendeu?
quanto mais grossa a madeira, melhor. Mas qualquer graveto pode virar carvão, pode virar carvão. É a combustão incompleta da madeira. Você faz o carvão vegetal. O que mais? Vamos lá. Claudino. O Stefan agora. Vai, Stefan. E o xisto, Claudino? Abre o microfone, Stefan. O Stefan vai falar, Isaac. Ô, Claudino, boa noite, Claudino. Muito bem. Continuando a pergunta do Isaac, eu, como sou criado em subúrbio, antigamente tinha a figura, que muita gente não conhece, ou ninguém conhece, do carvoeiro. Como tinha muito carvoeiro, depósito de carvão à beça. Para quem eles vendiam aqueles carvões todos? Para quem? Como é que tinha tanto consumo doméstico de carvão? Antes, porém, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era pequeno, minha mãe, quando fazia um bolo em casa, em Madureira, e muita gente, as vizinhas, quando o bolo ficava pronto, a massa, a gente levava na padaria para botar no forno da padaria. Não tinha forno em casa, não. Em casa era fogão. Forno, não. Para fazer bolo, o forno de casa não tinha potência. Onde é que tinha potência? Na padaria. Quem eram os clientes do carvoeiro? Por que tinha tanto carvoeiro? Porque simplesmente não existia o GLP. O GLP foi uma novidade para o Brasil e salvou as florestas brasileiras. Um dia alguém vai fazer uma estátua para um cara chamado Ernesto Igel. Esse cara austríaco de nascimento veio para o Brasil na década de 40, se eu não me engano, tá vendo? E teve um vislumbre de espremer o gás propano e transformá-lo em líquido, em fazer o botijão de gás. E então, aí, quando a Petrobras começou a funcionar na década de 50, começou a fazer também, aí todo mundo começou a consumir GLP. O Brasil inteiro, hoje em dia, consome GLP. A inovação que o Ernesto Igel fez, a firma dele se chamava Ultragás. Nem sei se existe ainda. Acho que existe. E o filho, Ultragás dele, Claudino, o filho dele foi assassinado pela esquerda brasileira. Esses assassinos aí que se dizem, eles que mataram o Peri Igel, que era o filho dele. Pois é. Era o Peri Igel, né? Então, o GLP é um gás poderoso, é mais forte que o gás natural. Porque o gás natural é metano, é um carbono. O GLP é metade propano e metade butano, é 3 carbonos e 4 carbonos, é muito mais potente. Então, o GLP salvou as florestas brasileiras. Agora, o forno da padaria, realmente, ele devia ter muito mais lenha lá para alimentar. E as padarias todas eram freguesas, até pouco tempo atrás, da construção civil. A construção civil usa formas de madeira para fazer as suas vigas e lajes na construção predial. E depois que é usado, aquilo é jogado fora. Tá vendo? A outra construção é madeira própria, da dimensão conveniente. Então, as padarias compravam essa madeira para alimentar os seus fornos de padaria. Agora está tudo no lugar natural. Claudino, lá no Ceará, certamente como na tua casa, da tua mãe, a cozinha era lá no fundo, porque era a lenha e fazia muita sujeira e tal. Até que um camarada chamado Edson Queiroz comprou do Peri Igel, que é filho do seu amigo Ernest Igel, a concessão para o Ceará. E começou a vender fogãozinho a gás. Ele fazia fogãozinho pequeno e dava às pessoas e criou um slogan que ficou famoso. Pergunta quem tem um. Porque as mães tinham medo que gás envenenasse. Então, a propaganda era sábia. Pergunta quem tem um. E dava aqueles botijõezinhos pequenos, um fogadeirozinho, e a mulher começava a cozinhar ali, nunca mais queria falar em lenha, que feria as mãos, sujava tudo, era uma fumaça. E você diz, salvou a floresta brasileira. Salvou. A coisa interessante é o seguinte, a viagem da Europa para o Brasil e da Europa para os Estados Unidos era feita em navios lentos e lerdos. Aí apareceu um tal chamado Zeppelin.
O Zeppelin, no início da década de 30, foi um sucesso, cara. Em 59 horas, ele vinha lá da Europa, vinha aqui ao Brasil, parava em Recife, fazia um refil e vinha aqui parar aqui no Rio de Janeiro. Tinha aeroporto para Zeppelin, a base aérea de Santa Cruz de hoje, lá onde estão os hangares dos navios, como chama? Dos aviões Mirage, que negócio, né? Ali era a base do Zeppelin aqui no Rio de Janeiro. E aí aconteceu aquele grande acidente de Zeppelin, e aí todo mundo parou de usar o Zeppelin. O Zeppelin, o gás, tinha um gás dentro do balão, né? Que era o hidrogênio, que foi o motivo da tragédia que aconteceu, pegou fogo, mas tinha um gás outro, que era o propano, que era o propulsor. E quando pararam de usar, de repente, ficou um estoque enorme de propano aqui na base aérea de Santa Cruz. E aí esse Ernesto Igel é que teve a ideia de usar esse gás daí, comprimindo e preparando queimador para isso, transportar, aí montou toda uma estrutura em cima disso. Claudino, mas, Claudino, minuto, com toda essa história... favor, com licença, dona Cleonice. Sim, mas tem fila, José Otávio. É porque você nunca comeu um feijão feito em fogão com a lenha. Já comi sim, porque em Minas não, eu comia não. isso. Você pensa que comeu. Por favor, agora é a vez do companheiro Cláudio Zinger e depois do Isaac Adid. Seu Otávio, quer completar de alguma forma, seu Otávio? Não, Cláudio, muito obrigado. Eu devo perdão pela sua não tem perdão, não. gentileza, e ao Isaac também. Eu me intrometi nisso. Uma pergunta ao Claudino, tá? Só queria complementar aqui com uma informação. O meu padrinho, Stefan Blank, perguntou para que tinha tanto carvoeiro, né? Aí eu me lembrei aqui de um detalhe, enquanto vocês estavam conversando, eu fui na internet e busquei, me lembrei assim de longe, que um dos 4 fundadores do Rotary International, ele era carvoeiro, era o Sr. Schiller, era parceiro lá do Paul Harris, e ele era carvoeiro. Então pronto, a gente já sabe para que serve carvoeiro, é para fundar a Rotary. Olha aqui, o Paul botou uma observação aqui. Cadê o Paul? Dizendo que as reservas de carvão são 7 vezes superiores às reservas de petróleo e gás natural existentes no planeta. Quer dizer, nós não vamos nos livrar do carvão tão cedo. É isso que eu estou entendendo, viu, Paul? Tem muito filtro para segurar a poluição. Tem problema do combustível fóssil, é esse, pô. É botar CO2 na atmosfera, né? Exato, esse é o problema. Isaac, a vez é sua agora. Ô, Claudino, completando, já que o Stefan falou de mim, eu vou falar do uso dele também. Ele perguntou por que tinha tanto carvão. Stefan, antigamente, os ferros de passar roupa levavam carvão dentro. Verdade. A gente gastou aquele carvão todo. Agora, Claudino, queria saber de você, como é que é esse negócio como é que é o carvão de xisto? O shale gas, né, o carvão de xisto, o shale gas e o shale oil é novidade tecnológica nos Estados Unidos, né? Mas é pedra? É igual o carvão de madeira? Não. Nós temos o xisto aqui no sul do Brasil. Mas eu estou achando que você está querendo saber sobre o shale gas e o shale oil, que são reservas, tá vendo? Que estão lá embaixo, que você tem que fraturar a rocha para liberá-las. E ao você fraturar a rocha, você muitas vezes afeta o lençol freático e o lençol artesiano de água. Então, existe uma resistência muito grande ao uso dessa prática técnica para liberar o gás ou o óleo, fraturando as rochas lá embaixo. Então, isso é um impedimento, entendendo? Mas é uma solução,
Mas como é que é? Eles extraem o quê, Claudino? Eles extraem o óleo e o gás. O óleo e o gás. lá... Ele fratura a rocha e vem o óleo. Está vendo? Entendi. Tá certo. Ok. Presidente Francisco Wilson, antes de passar você para fazer uma pergunta ao Claudino, eu gostaria de dar as boas-vindas ao companheiro Edson Santana, do Rotary Clube Lagoa, que está aqui, e ao governador Arno Vogt, do Distrito 4.720, que abrange lá Rondônia, Amazonas, e a classificação dele é comunicação, rádio e TV. Seja muito bem-vindo, governador, ao nosso Rotary Clube de Copacabana. Obrigada pela sua presença aqui, ok? Muito bem, Claudino. Francisco, depois de você, a Zélia também quer fazer uma pergunta, tá? Ela pode fazer, eu faço por último, tá, Claudino? Tá bom. Então, Zélia, a vez é sua. Cadê a Zélia? Microfone. Eu não tiro a mãozinha antes da pessoa falar, não. Pronto, obrigada, Cléo. Meu querido Claudino, a pergunta que eu faço é o seguinte: há uma degradação no planeta com a extração do carvão vegetal? Carvão vegetal? Não, carvão vegetal é insignificante. Né? Não causa nenhum tipo de degradação. Não. Carvão mineral é que é o problema. Carvão vegetal. Tá, desculpa, eu me enganei de carvão. O carvão mineral, ele causa uma degradação muito grande? Não, de alguma forma, é igual ao petróleo, né? Existem muitos projetos em andamento hoje em dia, porque a fome do planeta por energia é gigantesca e não para de crescer. Nós, hoje em dia, se a gente visse quanto a gente consumia de energia quando a gente era criança e quanto que é de energia que a gente consome individualmente hoje em dia, você vê que você tem tudo é com energia, tudo com eletricidade, e essa eletricidade é energia. E essa energia vem de onde? Então, existe uma demanda crescente, o consumo de energia elétrica está em viés de alta. Então, está todo mundo tendo necessidade de montar novas fontes. Tem a energia nuclear e tem o carvão. Tá vendo? China, e também essas placas fotovoltaicas, né? Que está começando agora a virar uma coisa grande ou não? As placas fotovoltaicas, a energia eólica, é um negócio que vai ser, eu acho, complementar. Não vai dominar a coisa, vai ser complementar. O grosso consumo industrial, por exemplo, tem que ser uma fonte maior. Maior, né? Que aí, no caso, é o carvão a Índia, mineral. A Indonésia, a China, está todo mundo investindo no carvão, na nossa termoelétrica. Entendeu? Agora, no nosso caso, Brasil, é que nós temos que ver o nosso caso. Entendeu? Eles são, no nosso caso aqui, nós não temos carvão. Entendeu? Carvão decente, vamos dizer assim. Você teria que fazer um beneficiamento no carvão para poder usar, entendeu? Para poder gaseificar. Claudino, aquela famosa história do fog londrino era, em grande parte, causado pela fumaça que saía daquelas usinas de carvão ali no Tâmisa, perto de Londres. Quando desapareceu a exploração do carvão, certamente mineral, para produzir, acabou aquele fog londrino, a cidade está limpa, não tem mais poluição como tinha antigamente. Se lembra, Zélia, quando você era menina e estudava em Londres? Sim, me lembro perfeitamente. Eu tinha notícias, né? Lá em Minas, aqui em Minas, né? Nem lá em Minas, aqui em Minas eu já sabia do fog. Pois é. Falar que o carvão produz na extração? Em vez de jogar para a atmosfera, usar como matéria-prima e fazer ureia, que é um fertilizante de primeira categoria. Fornece nitrogênio. Fala, Cláudia. Obrigada. Eu estou agradecendo a Cleonice aqui secretamente.
Olha, para falar secretamente, tem que fechar o microfone, Cláudio. Não tão secretamente. Eu quero saber de nem tudo. Tão secretamente que todo mundo viu, não, mas deixa eu falar. Quem mais gostaria de fazer pergunta ao companheiro Claudino? Eu quero perguntar ao Claudino se o carvão chinês é pobre ou é rico? É bom para a siderurgia, porque a siderurgia deles é feita toda em cima desse carvão. Entendeu? E estão montando diversas usinas, entendeu? Termoelétricas com esse carvão. Então, é um carvão bom. Entendeu? Se ele tem alguma impureza perniciosa, eu desconheço. É possível até que tenha, entendeu? Mas eu desconheço. Entendeu? Quem puder, Claudino, ele é tão poluente da China que eles tinham que usar máscara durante o dia, não pela pandemia agora, mas durante o dia eles usavam máscara por causa da poluição do ar. Não, ainda usa por isso. Agora lá tem uma solução para esse problema da poluição. É que quem reclamar vai para a cadeia. Então ninguém reclama. Mas é causada pelo carvão, não é, Claudino? Claro. Ô, Claudino, você não pode reclamar, pô. Claudino, o maior índice de acidentes de mineiros que morrem é na China, e é sempre mina de carvão. Será que tem minas a céu aberto ou as minas têm que ser aqueles buracos O carvão, ele tanto produz no céu aberto como nas subterrâneas. No mundo ocidental, o céu aberto está quase chegando na exaustão. Está todo mundo partindo para a subterrânea. Entendeu? Nossa, é extremamente eu perigoso. acho que ainda está longe esse momento. Entendeu? Porque céu aberto é muito mais barato você tirar o carvão, né? Claro. Mas é um perigo terrível, sempre tem desabamentos. Explosão, acumula gás, tem um gás aí que acumula, é um gás natural. E tem uma faísca lá embaixo, dá uma explosão lá embaixo, é uma confusão danada. Confusão é ótimo, confusão danada é ótimo, né? Uma explosão. Para dizer o mínimo. Uma mineração subterrânea. Morre todo mundo, ninguém. É um humorista, né? Uma explosão numa mina de carvão. É uma confusão danada. Mas eu quero, Claudino, eu quero fazer um comentário. A riqueza do nosso clube sobre pessoas, sobre os nossos companheiros, a capacidade de cada um de expor o que pensa e tal. Nós temos, meu governador Cláudio, 2 nomes importantíssimos nessa área de energia. Um, nós acabamos de ouvir, o Claudino. E o outro é o Paul. O Paul é uma das maiores autoridades mundiais em gás, sabe? E, lamentavelmente, ele não fala um português mais compreensível e nós temos o prejuízo de não ouvi-lo algumas vezes. Mas seria muito interessante que ele, quando pudesse escrever alguma coisa, e alguém leria, entendeu? Porque fica mais fácil para nós compreendermos. Mas é precioso, entendeu? O conhecimento dele em energia. Concordo, Antenor. Eu entendo bastante bem o que o Paul fala. Então você vai ser a tradutora. Você é a tradutora simultânea. Exatamente. Nós fizemos uma reunião com ele sexta-feira e foi bem, né, Claudino? Estava Claudino, Francisco, Pedro Durão, e foi extremamente valiosa. A pauta ele já me mandou, eu vou mandar para todos os companheiros tomarem conhecimento. Quer dizer, então, se nós tivermos um pouquinho mais, ele tem falado, ele falando devagar, dá para entender bastante bem. Né, mas olha, ele pode fazer tabelas, ele pode fazer tabelas, gráficos, e apresentar, isso ajuda muito. Isso. Exatamente. Eu vou combinar, né, Paul? E você vai fazer isso, tá bom? Ele tem mandado, inclusive, mensagens para o Antenor, né, Antenor? Muito. Muito. E muito importante. Muito importante. Ele é um craque. Agora eu quero gás. Então, ele é um especialista disso, entendeu? Uma boa ideia.
Eu vou pedir para ele já está aqui Paul, ouvindo. Ele prepara. Fale, Antônio. O Paul tem uma tese que eu acho muito importante, é que o Paul diz, e está muito certo, que os carros elétricos são muito poluidores, porque as baterias são indestrutíveis, elas poluem o resto da humanidade por todos os anos que vierem, enquanto os carros a gás praticamente não poluem. Agora, por que que os carros elétricos estão sendo dominados ou estão dominando a produção de carros a gás? Eu realmente não entendo. O Paul até podia fazer uma palestra para a gente explicando isso, por que que o carro a gás não é tão popular ou não está ficando tão popular quanto o carro elétrico. Pode ser, Paul? Eu gostaria de dar um palpite nisso também, com todo o respeito do Paul. O que acontece é que ninguém é capaz de se lembrar do pioneirismo do Brasil. O pioneirismo do Brasil é o uso do álcool. No uso do álcool. E hoje nós temos o carro que usa os dois combustíveis na proporção que nós quisermos. Mas o carro usando álcool puro é o veículo, por enquanto, menos poluidor. Eu tenho meu vizinho de vaga de garagem do meu lado. Tem uma BMW, Antenor, de fazer inveja a você. É aquela van elétrica, híbrida, enorme. Tem, inclusive, uma tomada que ele puxa do apartamento dele. Aquilo vive ligado no carro. De onde é que vem essa corrente? De onde é que vem essa eletricidade? Ele paga? Vem das usinas que poluem o nosso ar. Essa que é a verdade. Agora, nós temos que seguir. Então, hoje você tem o Tesla, você tem a Mercedes, a híbrida, o Lexus híbrido, a série de carros. E aí? Que novidade? Que você está falando mal do meu carro por quê? Eu não estou falando mal do seu carro. Não sei nem qual é o seu carro. O carro é um Lexus. O carro dele é híbrido. Viu? Esse é o caso. Eu acho que isso é fingido a gente. Ele quer comprar meu carro, Claudino. Ele quer comprar meu carro barato. Está falando mal do meu carro. Eu não estou falando mal do seu carro, não. Eu estou falando mal de uma tese que existe por aí. Não vou perder meu tempo falar mal do teu carro. O negócio é o seguinte: pouco valor. Mas eu não vendo meu carro, Zé. Não adianta. Não vende, não? Não. Bom, é seu. Mas eu acho que nisso tudo tem uma negligência muito grande em relação a nós. O carro a álcool, a você manter o carro como um transporte urbano, ele é uma solução extraordinária. E muito mais barata e muito mais simples do que o carro híbrido ou o carro elétrico. E não impacta. Aliás, isso aí, Claudino, também é uma coisa interessante. O Brasil, há pouco tempo, produzia muito carro a álcool. Agora está produzindo menos. Não sei por quê. É claro, do carro flexível. O preço, veja bem, o poder calorífico do álcool é 2/3 do poder calorífico da gasolina. Então, o preço teria que ser 2/3 do preço da gasolina. Está quase igual ao preço da gasolina, porra. Então, ninguém quer saber de comprar álcool. Essa é a realidade. Mas por quê, Claudino? Sabe por quê? O açúcar subiu o preço no exterior. Então, estão maximizando a produção de açúcar. A economia dependente. Olha, espalhar que o açúcar faz mal. Maurício, se o Pereira estivesse aqui, dizia, mas eu não quero um carro a açúcar, ô cara. Você sabe que quando a Petrobras começou a misturar o álcool à gasolina, que quem começou com isso foi a Petrobras, que naquele tempo o petróleo estava muito caro. E aí tinha um percentual que as usinas de açúcar tinham que dar de álcool para a Petrobras. E o açúcar estava em baixa, então estava sobrando álcool. E a Petrobras passou a assumir todo o álcool que sobrava. Aí, quando o açúcar começou a subir, começou a faltar álcool.
E aí a Petrobras passou a exigir o contrato. E os usineiros começaram a ficar irritados, porque queriam compensação de valor. Então, esse é o que está acontecendo hoje. O mercado está livre. Então, subiu o preço do açúcar, o álcool diminui. Vai subir igual. Mas, na verdade, o que o povo podia falar era exatamente essa discussão entre carro elétrico e carro a gás. Esse aqui é o termo. Comparação. Isso é uma coisa que o povo Você já ouviu falar da azulina? Você já ouviu falar da azulina? Não. Gasolina azul. Não, é durante a guerra. Durante a guerra, enquanto nós aqui usávamos o gasogênio, meu pai teve um carro com gasogênio, enquanto nós tínhamos esse negócio, lá no norte se utilizava o álcool nos motores. E eles chamavam de azulina. Ah, tá. Mas a conversa não é de carvão? É, carvão. Ué, mas peraí, o gasogênio era feito com carvão, meu chapa. Olha, Era abastecido com carvão. Mas, Isaac, nós entendemos agora que o assunto carvão está bem esclarecido, e esse assunto carro elétrico a carro a gás, que o Paul pode nos fazer uma palestra com quadros, com charts e tal, seria muito interessante. Eu vou perguntar ao Claudino, tá? Eu não esqueci, tem direito, não. Presidente. Vai lá, pergunta. Pode falar, o presidente. Professor Claudino, você falou do carvão de madeira. Quando garoto, na fazenda da família, na fazenda Muxuré, perto de Quixeramobim, entre Senador Pompeu e Quixeramobim, tem uma estação pequena, a estação da Refesa, da antiga Refesa, rede ferroviária. RVC. Isso. Rede de Viação Cearense, cara. Exato. Então, na fazenda, meu pai levava um caminhão, acho que era Chevrolet, com toras de madeira para Quixeramobim. E essa madeira viajava para o Crato, da fazenda da família, para fazer carvão. E depois, esse carvão vinha para Senador Pompeu e fazia um grande armazém de carvão. A pergunta, professor, esse carvão de madeira, ele se equivale ao mesmo carvão que é produzido em Santa Catarina? É muito superior em termos de carbono fixo. Entendeu? E é um carvão puro, porém é um carvão friável. O carvão vegetal, normalmente, ele é vendido ensacado, entendeu? E o comprador, quando vai comprar o carvão vegetal, pergunta para o vendedor: quantos tombos? 3 tombos é um preço. 4 tombos é outro preço menor. 5 tombos é outro preço menor ainda. Porque cada tombo ele gera pó, e o pó ninguém quer saber dele. Entendeu? Então, é um carvão de comercialização complexa, não é outra coisa simples, não. Mas é um carvão puro. Entendeu? É um carbono, com o elemento químico carbono está ali, está purinho. Ok, Claudino. Obrigado. Muito bem. Claudino, a Renault acabou de lançar um carro elétrico que tem uma autonomia de 385 quilômetros na parte elétrica. Você viu? Mas veio assim, com preço inicial de mais de R$200 mil. É só para Antenor, cara. Eu não estou nessa, não. Antenor, por favor. Saí de triciclo semana passada. Eu ainda estou ainda no pedal ainda. Meu combustível é o feijão. Claudino, eu estou pior. Eu de carro elétrico só tenho a vizinhança. Não, o preço de carro elétrico, a tendência é cair, né? Porque à medida que for ficando popular, vai caindo. Os primeiros muito caros, mas vai caindo. Pois é, porque esse é o valor. Agora, essa bateria do carro elétrico, que o Antenor está falando, ela é na base de lítio.
E nós não temos no Brasil minas de spodumênio, de ambligonita, em volume suficiente para fazer aqui uma fábrica de bateria, que é uma pena. Aqui na América do Sul, pelo que me consta, quem tem boas minerações de spodumênio e ambligonita é a Bolívia. Então, repete esse nome aí. Repete esse nome feio aí. Spodumênio e ambligonita são dois minerais do qual se extrai o metal lítio. Olha só, com todo respeito, eu entendo melhor o Paul do que essa sua palavra aí, Claudino. Hein? Entendo melhor o Paul do que essa sua palavra. Eu prefiro o Paul. Paul está convocado, então. Claudino, você podia ser médico, porque com esse nome aí é a mesma coisa de penicilina lódia. São dois minerais do qual porque o lítio é um metal que é usado hoje em dia em remédio, pô, tá entendendo? Ninguém Claudino, e o tal do grafeno do Bolsonaro? O grafeno é o futuro. É o futuro. Grafeno? Isso é o futuro. Grafeno? É uma substância, é carbono também. Carbono é parente do diamante, parente do carvão vegetal, parente do carvão, parente do petróleo, é um carbono. Tá vendo? Diamante é carbono também. Mas não é parente do Bolsonaro, não, né? O Bolsonaro é outra linhagem. Caiu. Claudino, esse botijão de gás, ele, quando foi implantado aqui no Brasil, ele veio com know-how estrangeiro? Não, ele bolou, rapaz. O Ernesto ele imaginou o consumo mensal de uma família de 5 pessoas que ia consumir gás, o GLP todo dia para fazer refeições, etc. e tal. Aí chegou a conclusão que era 13 quilos ou 15 quilos, não me lembro mais. Isso, 13 quilos, isso 13 quilos. Então, 13 quilos de GLP dá para o consumo de uma família de 5 pessoas. Um mês. Aí ele dimensionou o botijão em função disso. Tá vendo? Aí ele montou isso aí, teve que preparar o fogão, que ninguém tinha fogão a gás, tá vendo? Tudo era fogão a lenha. Eu fui criado no interior de Minas, fogão a lenha. Pô. Cansei de rachar lenha. Minha mãe reclamava quando vinha uma carroça de lenha lá em São João del Rei, uma vez por semana, trazendo lenha lá para casa, tinha que trazer as toras e os gravetos. Se vinha pouco graveto, minha mãe reclamava, porque o graveto era usado para pegar o fogo de manhã cedo. Se chovia, a lenha vinha molhada, era uma desgraça. Se trazia lenha verde, era outra desgraça. Fazia muita fumaça dentro da cozinha, o olho da mãe da gente reclamava, chorava, era uma desgraça. E eu, antes de sair para a escola, muitas vezes tive que pegar a machadinha para cortar a tora para transformar em graveto. Pensa que... Ô, Claudino, esse gás no botijão, ele foi implantado em São Paulo, né? Iniciou em São Paulo, não foi isso? Foi. E até hoje não tem gás encanado lá, né? Tem a Congás. Já tem gás encanado em São Paulo? Tem. É menor. Tem, claro. Tem. Não, mas não é claro, não. Eu sei que há muito tempo não tinha. Há muito tempo você tinha até cabelo. Não. Há uns 30 anos atrás não tinha gás encanado em São Paulo. Em São Paulo, aqui o Rio de Janeiro foi pioneiro no gás canalizado. Barão de Mauá. E São Paulo veio logo depois, com a Congás. Né? E ambas pertenciam à Light. São Paulo Light e Rio Light. Depois a Brascão, Nil Tudo, aquela confusão que a gente sabe. Ah, sim, Entendeu? Mas o maior consumo agora lá é muito botijão. espalhado. O Brasil, esse nosso de termoelétrica, a gás e não sei o quê, a gente tem que estudar muito direitinho, porque o Brasil, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma rede de tubulação para distribuir gás gigantesca. Então, você tem gás em qualquer ponto do território nacional. Aqui no Brasil, nós não temos que seguir o modelo americano. Por quê? Porque a nossa rede é de eletricidade. Nós temos um sistema interligado do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Então, nós temos que produzir
eletricidade em usinas térmicas, em pontos estratégicos, e bota na rede de eletricidade, e ela vai distribuir. Entendeu? Hoje em dia você tem a eletricidade dessas usinas novas do Rio Madeira, bem, você está acendendo a luz aqui no Leblon, de repente é luz que veio lá do Rio Madeira. Né? Tudo interligado, é isso mesmo. Então, nós temos um sistema de distribuição de energia elétrica muito superior ao americano. E ele tem um sistema de distribuição de gás muito superior ao brasileiro. Mas nós não temos que copiar o dele, não. Pronto. Também acho, também acho. Olha, sabe que a difusão do gás de cozinha é um negócio tão grande que você compra hoje um fogão, Brastemp, ou seja lá o que for, ele vem preparado, todos eles são preparados para o gás de botijão. Se você vem aqui no Rio de Janeiro, eles fazem a readaptação gratuita, mas tem que ser refeito o negócio, porque, sei lá, tem uma diferença técnica aí que eu não entendo qual é, mas que eles têm que ser adaptados. Então, fica mais barato você produzir no Brasil inteiro fogão a gás, e aonde tem gás de rua, que é mais barato, você, então, faz a adaptação do bicho. O poder calorífico do gás de botijão é 3 vezes maior do que o poder calorífico do gás canalizado. Essa é a razão. Chega a isso, né? O consumo de oxigênio para fazer a queima é diferente. Entendeu? Então, por isso que o queimador é diferente. Entendi. Ele troca o queimador, é isso mesmo. Olha só. Claudino é energia. Claudino, olha, deixa eu comentar isso, que isso é importante. Aqui em casa, nós temos um fogão normal, né, na cozinha. E na churrasqueira, nós temos um fogão a botijão. Aí a Sandra, quando quer fazer qualquer coisa que use o gás mais rapidamente, ela vai para o da churrasqueira. Isso é tudo... Vou deixar calorífico 3 vezes superior. Entendi, agora eu vou explicar isso para ela. Maurício, é por isso que ela vive te levando na churrasqueira, né? Maurício, o fogão da churrasqueira, ele é um fogão de pressão, ele é diferente do da cozinha. Ele tem mais pressão, é por isso. Mas olha, o calorífico é importante, que o Claudino falou. Não tem diferença de gás, não, cara? Escuta. Claro que é. Pessoal, há poucos anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, a companhia de gás trocou a tubulação e botou tudo alta pressão. Então, hoje em dia, o gás que nós recebemos em casa é de alta pressão e a tubulação foi trocada. E muitos prédios não resistiram, tiveram que ser adicionada uma tubulação externa na cor amarela, que é o padrão da Naturgy, que é a atual concessionária. Então, hoje, o gás de dentro de casa ele é de alta pressão, ele também tem um poder muito forte. Não sei se o gás liquefeito de petróleo ele tem um poder maior, mas pode ser que a pressão não seja tão alta quanto o gás que nós estamos recebendo em casa. Então, pode ser que mas uma coisa a pressão compensa a outra. Não tem a ver com o poder energético, não. Não sei, isso é que eu estou querendo falar com o Claudino para saber se tem a ver com pressão ou não. O poder de queima, né? Talvez o Paul possa dar essa informação. Eu desconheço. Se o aumento de pressão é porque um gás mais pobre, o gás natural, entendeu? Porque o gás natural é o metano, é um carbono. O gás de GLP é uma mistura de propano e butano. São 3 carbono e 4 carbono. É muito mais potente. Agora, eu não sei se a pressão, isso eu não sei dizer. O Paul está se manifestando aí, olha só. Paul, fala, por favor. Vou até tomar uma água com gás, para ouvir o Paul falar. Paul, por favor, fale. Deixa eu falar, posso falar? Pode falar. O gás natural é o metano e o gás de maior poder calorífico por quilo. Contrairement ao que Claudino diz. O gás natural é mais puro e mais potente que o GLP, o quilo. E a modificação do queimador é muito simples, c'est simplesmente o bico. Na África, on salait gaz natural no lugar de GLP, dans l'indústria. Nós usamos exatamente o mesmo
queimador, alimentado par um tubo de GLP e um tubo de gás natural. O gás natural foi escolhido imediatamente. É muito mais puro e mais potente que o GLP. Quer dizer, agora eu vou mandar a documentação. Claudino, traduz aí para a gente, Claudino. O gás da nossa casa é puro, é o natural, o gás que recebemos em casa na tubulação. É natural? Se é o gás da tubulação, é gás natural. Então, o Paul está dizendo que ele é mais potente do que... Exatamente. Exatamente. Por quilo. Por quilo. Ô, Claudino, Gostei. E por que quando o gás apaga e tem o cheiro e às vezes as pessoas morrem porque não tem o cheiro do gás, como a gente vê acidentes há pouco tempo aconteceu aí no Leblon? Eu não sei, a impressão que eu tenho é que existia uma exigência legal para a companhia concessionária botar uma essência no gás para ter esse cheiro. Continua. Não. Por favor. O gás natural tem um cheiro, um aditivo para dar um cheiro gás natural. Agora, o morto não vem do gás natural, vem do CO, o monóxido de carbono. Ou a combustão é incompleta, no queimador do aquecedor de passagem, e quando você tem uma combustão incompleta, você tem formação de CO. Se não tem aeração, evidentemente todo mundo morre. Tá. E quando não tem CO, né? A combustão incompleta é um local fechado. Tá. Ok. Obrigada. O que mata é o monóxido de carbono, então. É isso, o Paul? O monóxido de carbono. Eu passo minha vida respirando em permanência gás natural, não tem problema nenhum. Caiu o cabelo, né, pô? Caiu o cabelo, Paul. Que barulho. Companheiros, são 21h34, presidente. Você... O Paul está falando. Desculpe. Eu vou mandar alguns documentos a todo mundo do clube e você vai ver algumas coisas que não são muito bem classificadas, né? Tá bom. Pode mandar que eu distribuo na lista, ok? Tá bom. Mais algum companheiro, Cleonice? Hein? Mais algum companheiro que queira fazer perguntas? Não, só o nosso governador assistente, que antes de terminar a reunião, ele quer usar da palavra. Pode ceder a palavra ao Xará, Cleonice, por favor. Por favor, Francisco de Jesus, já abriu o microfone. Ok, boa noite a todos, obrigado aí, Claudino, meu grande amigo, obrigado aí pelos esses belos esclarecimentos, tá? E, pô, entendi tudo que você falou, isso é intriga desse pessoal aí, esse pessoal que não sabe estudar, não sabe se ouvir, eu entendi tudo, tá? O negócio você é que fala bem, muito bem. Tradução simultânea. Olha só, só duas coisas. Uma, eu quero falar aqui com vocês. Eu sempre, como governador assistente, tenho como costume participar quase que de todas as reuniões dos clubes ao qual eu assisto. Só que no atual período, eu estou sendo designado aí pelo governador Claudinho para uma outra atividade junto com o rapaz, que vai me ocupar um bom tempo. E eu vou ter que conversar, eu vou ter que estar falando com todos os clubes do nosso antigo 4.570, mais Paracambi, dois clubes de Três Rios e Paraíba do Sul. Então, eu preciso dar atenção a esses clubes também na tarefa que eu vou ter. Assim sendo, eu provavelmente não estarei aqui toda segunda-feira, mas eu estou comprometido, como eu estou comprometido com o governador assistente, pelo menos uma vez por mês eu estarei aqui. Eu só quero deixar claro aqui que as minhas ausências é em função de eu ter que atender também a esse compromisso do distrito. E pedir desculpa a vocês por não poder estar 100% do período presente aqui com vocês. Tá? E a segunda, se for possível, Cleonice, me passa uma nominata com o nome de todos os companheiros, dados companheiros
A mim, pode ser? Pode, Tá? pode, tá. Tá. Obrigado aí, era isso aí. Obrigado pela atenção de todos, Francisco, obrigado aí por essa reunião. Diga. nós estamos preparando o nosso plano de atividades, que vão contar o nome, o dado e aniversário, e tão logo esteja pronto, a companheira Patrícia está aqui e está nos ouvindo, eu imediatamente vou passar isso para você, ok? Obrigado pelo carinho, tá? Nada, muito obrigado aí. isso. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Governador Arnaud, o que o senhor está achando dessa reunião, governador? Diz para a gente aí. Conta para a gente o que o senhor está... Essa sua presença aí, governador. Pois é, boa noite a todos os companheiros. Como rotariano, você fica zapeando aí de noite, né, procurando alguma reunião, né? Ah, sim. Saí de Rondônia e fui parar no Rio de Janeiro, né? Copacabana. Copacabana, melhor ainda. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, governador. Eu sou gaúcho e já moro 40 anos em Rondônia. E nessa nossa Amazônia, nosso Rotary é um pouquinho diferente, né? E eu gostei muito da apresentação, falando sobre carvão. E o carvão, eu adoro o carvãozinho, precisa fazer uma carninha que é show de bola. E o chimarrão junto, né? Opa, claro, chimarrão. Por acaso, eu tenho lá na fazenda, eu tenho um rapaz lá que faz o carvão para mim aqui. Então, aqueles fornos, claro, o forninho pequeno, mas ele produz o carvão. A gente fazia churrasquinho no fim de semana aqui, né? Mas muito gostoso ouvir o bate-papo dos companheiros. Então, e essa pandemia trouxe algumas coisas interessantes, né? Coisas boas, porque quando é que eu teria o privilégio de participar de uma reunião lá em Copacabana? Isso seria praticamente impossível, né? Isso, essa nova realidade nossa nos proporciona, né? Mas fico agradecido pelo acolhimento e um grande abraço. E o que é interessante é que você está há 40 anos fora do Rio Grande do Sul, mas não perde o sotaque gaúcho. Deve ser a carne. Olha só, governador, veja bem, governador, e o Antenor não perde o cearense. Mantém as origens. Como é que eu vou perder? Isso é a melhor coisa que eu tenho. Pô. Então, exatamente, o Cleófas sergipano. Sergipanês. É uma mistureba desse brasileiro, né? O que tem de melhor no nosso Brasil é essa, como você diz aí, a mistureba. Nós temos de melhor. Aqui no meu estado, aqui é o Estado Novo, né? Onde na minha cidade tem 30 anos de cidade. Aqui, se juntar 20 pessoas, acaba sendo um de cada estado. Então, o português, você entende todo o português, do sul ao norte, norte ao sul, nordeste, todo mundo tem espaço aqui, né? Então, governador, você mora onde hoje? Eu moro na cidade de Rolim de Moura, é uma cidade que fica a 500 quilômetros da capital, Porto Velho. 500? E o nosso distrito é um pouco maior, né? Nós pegamos... Bem maior, bem maior. Só um pouquinho. Bem bom, governador. Pegamos aqui Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Eu tive o privilégio de ser governador 2 vezes. Essa cidade fica perto de Humaitá? Humaitá, não, de Humaitá fica 700 quilômetros daqui, da minha casa. Sei. Humaitá, no Amazonas. É logo ali. Então, rapaz, ô Claudino, eu comecei já a ver que São Paulo é logo ali na esquina. Depois disso, governador Arno, eu tenho muita felicidade de lhe ver aqui, porque eu acompanhei sua doença e fico muito feliz de saber que você conseguiu sair dela. Infelizmente, nós perdemos alguns companheiros aqui do clube e que não foi possível salvar. E você, graças a Deus, está bem aí. Isso é um prazer muito grande de saber e de vê-lo tão bem, ok? Verdade, agradeço a Deus. Fiquei 40 dias hospitalizado, mas show corona, né? Andamos embora. Exatamente, eu acompanhei o seu tratamento. Boa lembrança, Cleonice. Parabéns. Nada.
Olha, o governador Cláudio, o governador Arno, é do atual período daqui do Distrito 4.571, é o nosso companheiro Cláudio Zinger, que está aí na tela, ok? Seja bem-vindo, governador Arno. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Volte sempre, a casa é sua, sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos. Professor Claudino, em nome dos companheiros do Copacabana, quero agradecer mais uma vez a sua brilhante palestra e foi tirado as minhas dúvidas sobre o carvão cearense. Eu sei que você cobra a palestra em dólar, mas como você é generoso, a companheira Cleonice vai lhe encaminhar um certificado de gratidão pela sua palestra, ok? Já está na tela. E eu quero solicitar o aplauso para a bandeira nacional e vou dar por encerrada a reunião dessa noite.